Olá amigos, estamos no ar novamente com mais um Segundona na Veia, aquele programa em que você já está acostumado a ter em seu dia a dia toda a semana. Bom, eu sou o Murilo Benevides, eu quero saber das notícias atualizadas da semana, então meu amigo, pode girar! Olá amigos, vamos às notícias da segunda divisão do futebol mexicano. Esta semana foi de decisão na segunda divisão. O presidente da organização, Henrique Bonilla, divulgou os detalhes da Liga de Expansão MX. Veja como ficou a competição. A liga será formada por 17 equipes. O líder da competição vai direto para as semifinais. O segundo colocado preenche uma vaga nas quartas de finais. Do terceiro colocado até o 12º lugar, jogará em formato de playoffs ou liguilha, como é falado no México. Como funciona? O 12º jogará com o terceiro lugar, o 11º contra o quarto, o 10º contra o quinto, o 9º contra o sexto e o 7º contra o oitavo. Apenas 5 clubes vão ficar de fora. A nova Liga de Expansão MX terá início no dia 14 de agosto e seu término está previsto para 19 ou 20 de dezembro. Confira a lista dos participantes da Liga de Expansão MX. Alebrijes de Oaxaca, Atlante, Cancún FC, Celaya FC, Cimarrones, Clube Atlético Morelia, Correcaminos, Dourados de Sinaloa, Mineiros de Zacatecas, TM Futebol Clube, Universidade de Guadalajara, Venados FC, Tepátio, Pumas Tabasco, Deportivo Tepatitlán, Atlético Reynosa e Coyotes Tlaxcalas. E essas foram as notícias da segunda divisão do futebol mexicano. Meu nome é Renan Braz, direto do Segundona na Veia. Bonjour a tous. A LFP, Liga de Futebol Profissional Francesa, divulgou oficialmente o calendário da Ligue 2 BKT. A BKT é o novo patrocínio name rights do torneio da Segundona Francesa. A Ligue 2 BKT retomará seus direitos no fim de semana de 22 de agosto de 2020 e se estenderá até sábado, 15 de maio de 2021, data do 38º e último dia do campeonato. 7 dias da Ligue 2 BKT, 13, 15, 17, 18, 20, 23 e 34, ocorrerão durante a semana. Programado para terça-feira, 22 de dezembro de 2020, o 17º dia será o último dia do ano civil antes das férias de inverno e a retomada do campeonato na terça-feira, 5 de janeiro de 2021, para o 18º dia, ou 18ª rodada, ou 17ª rodada. O último dia dos jogos da primeira mão, 19º dia, 19ª rodada, ocorrerá no fim de semana de 9 de janeiro de 2021, enquanto o primeiro dos jogos da segunda mão, 20º dia, 20ª rodada, ocorrerá na terça-feira, 19 de janeiro de 2021. Os 2 jogos dos playoffs ocorrerão na terça-feira, 18 de maio, e na sexta-feira, 21 de maio de 2021. Os barragens Ligue 2 BKT, opondo o 18º do Ligue 2 BKT ao terceiro do Nacional, foi consertado na quarta-feira, 19 de maio, jornada de saída, e no sábado, 22 de maio de 2021, o retorno. Matheus Aquino com as informações da Segundona Francesa para o Futebol na Veia. Bem-vindo, gajos, às terras portuguesas. Por aqui, o futebol da segunda divisão segue no ritmo de pré-temporada e algumas negociações e o efeito da pandemia e da última temporada são sentidos. Por exemplo, o Oliveirense, que teve um bom desempenho na segundona da temporada passada, só tem 13 jogadores no seu plantel atual. Isso, segundo o diretor esportivo Caio Zanardi, é muito por conta da valorização de seus atletas que preferiram não renovar contrato devido a altos salários. Com isso, o mesmo garantiu que haverá reforços e que o time treinado por Pedro Miguel estará forte na briga para subir para a primeira divisão. Uma negociação que junta o Portugal a Brasil é a negociação de 2 jogadores da base do Flamengo
para o Farense, time que terminou na terceira posição da última temporada. São eles o atacante Lucas Silva e o zagueiro Dantas. Ainda está tendo negociações de como serão feitos, mas provavelmente os dois jogadores virão por empréstimo ao Farense. Em outros clubes é uma rodada de negociações. Por exemplo, Didi é o novo reforço para o ataque do Vizela. O jogador de 21 anos jogou a última temporada no Condeixa. Já o Okito Kandijo reforça o ataque do Mafra. Sim, esse nome meio esquisito do atacante holandês deve dificultar os comentaristas portugueses. O Acadêmica de Viseu fechou a sua posição de goleiro com a renovação do contrato de Elise. Além disso, o Acadêmica fechou a contratação de Fabinho. O meio-campo deixou o Oliveirense e chegou no time. Outras negociações giram em torno do mercado de times como o Vila Franquense, que oficializou a contratação de Diogo Coelho como primeiro reforço de 2020 e 2021. Além disso, o clube definiu que a sua pré-temporada será iniciada no dia 8 de julho. Ainda com problemas da pandemia, o Varzim cancelou a Assembleia Geral que teria, pelo parecer negativo do delegado de saúde de Portugal. Além disso, o clube anunciou também a contratação de André Vieira, meia que estava no Farense. Este foi Yuri Murta para o Segundona na Veia. A Série B italiana está em sua reta final. Desse modo, o último fim de semana foi bem agitado na segunda divisão da Terra da Bota, com a 30ª e a 31ª rodada do campeonato. A 30ª rodada inteira foi realizada na última sexta-feira, a começar com a vitória do Trapani sobre o Pordenone por 3-0. O Virtus Entella venceu a Salernitana por 1-0, e o líder Benevento ficou no empate fora de casa com o Intro Empoli em 0-0. Continuando a rodada, o Pisa derrotou o Pescara por 2-1, Perugia e Crotone ficaram no 0-0, e o Cittadella venceu o confronto direto sobre o Frosinone por 2-0 fora de casa. E finalmente o Livorno venceu, enfrentando a Juve Stabia fora de casa por 3-2. Enfim, a Cosenza venceu a Cremonese por 2-0, o Spezia venceu o Chievo por 3-1 e o Venezia venceu o Ascoli por 2-1 em briga direta contra o rebaixamento. Já pela 31ª rodada, Salernitana e Cremonese abriram um dia de jogos com tudo, 3-3 e uma expulsão de cada lado. O Chievo derrotou o Frosinone por 2-0 e Pescara e Empoli ficaram no empate por 1-1. Também terminou empatada a partida entre Cosenza e Trapani por 2-2 em briga direta contra o rebaixamento. A Cittadella venceu mais uma, dessa vez em casa sobre o Perugia por 2-0. O Pordenone voltou a vencer na Série B, derrotando o Virtus Entella por 2-0, e o Livorno voltou a perder, em casa para o Venezia por 2-0. De um lado, estava o atacante brasileiro Murilo Entes, do Livorno, e de outro, o goleiro brasileiro Bruno Bertinato, do Venezia. O Pisa derrotou o Spezia fora de casa por 2-1, e o Ascoli empatou com o vice-líder Crotone por 1-1. Já temos também o primeiro time que conseguiu acesso para a Série A na próxima temporada. A grande campanha do Benevento deu resultado. O time assegurou a vaga na primeira divisão matematicamente, ao vencer a Juve Stabia por 1-0. A classificação da Série B é essa. O Benevento chega a 73 pontos, 22 a mais que o Crotone, que está em segundo com 52. Em terceiro está o Spezia, com 50 pontos, seguido da Cittadella com 49 pontos. Em quinto vem o Frosinone com 48 pontos, seguido do Pordenone com 46. E fechando a zona de playoffs está a Salernitana em sétimo e o Chievo em oitavo lugar. Já na briga contra o rebaixamento, o Cosenza tem 30 pontos em 18º, o Trapani tem 28 em 19º e o Lanterna Livorno aparece com 21 pontos. Eu sou o Kaique Ribeiro e essas foram as informações da Série B italiana para o Segundona na Veia do Futebol na Veia. Muito bom! Eu gostaria de agradecer a toda a primeira leva de repórteres que trouxe as informações detalhadas de tudo que aconteceu na Europa durante essa semana, nas grandes segundas divisões na Europa e do mundo. Mas agora eu pergunto para você, ouvinte, quer ficar por dentro de tudo que vem acontecendo no mundo do futebol? Ah, amigão, é muito fácil. É só você acessar www.futebolnaveia.com.br. Lá você fica por dentro de tudo que acontece no futebol no Brasil e no mundo. Lá você vai achar prognósticos,
pós-jogos, colunas históricas e tudo que vem acontecendo no futebol durante a pandemia do novo coronavírus. É muito fácil, acessa lá www.futebolnaveia.com.br, ok? Bom, tem mais notícias, eu não quero enrolação, então continua girando. Pela La Liga 2, o futebol segue sendo muito movimentado. Nessa semana, já tivemos 2 rodadas que já foram realizadas. Pela 35ª rodada, no dia 23, Lugo e Málaga ficaram no 0-0. O Deportivo La Coruña visitou o Elche e venceu por 1-0. Também jogando fora de casa, o vice-líder Zaragoza venceu o Extremadura por 2-1. Já jogando em casa, o Tenerife venceu bem o Mirantes por 4-1 e segue subindo na tabela. O líder Cádiz visitou o terceiro colocado Huesca, ambos ficaram empatados em 1-1. O Girona venceu em casa o Numancia por 2-0, enquanto Ponferradina e Racing Santander ficaram empatados em 1-1. Mesmo placar de Rayo Vallecano e Sporting Gijón. Albacete e Las Palmas também empataram, mas o placar ficou no 0-0. O Alcorcón visitou o Almeria e venceu por 1-0. Oviedo e Fuenlabrada ficaram empatados também em 0-0. Já no sábado, tivemos o início da 36ª rodada, com o Deportivo La Coruña vencendo o Ponferradina em casa por 2-1. Las Palmas e Elche ficaram empatados em 1-1. O Tenerife visitou o líder Cádiz e venceu por 2-0. O Albacete, também jogando fora de casa, venceu o Racing Santander por 2-1. O Sporting Gijón venceu o Lugo por 2-0, enquanto Almeria e Mirantes ficaram empatados em 2-2. O Numancia venceu o Oviedo por 1-0. Também jogando em casa, o Málaga venceu o Girona por 2-0. Fuenlabrada e Extremadura ficaram no 1-1. Em partida de muitos gols, o Alcorcón fez 3-2 no Rayo Vallecano. Finalizando a rodada, o terceiro colocado Huesca venceu o vice-líder fora de casa por 1-0. Com essas partidas, a tabela ficou assim. O Cádiz continua na liderança com 62 pontos, uma à frente do vice-colocado Zaragoza. O Huesca encostou na segunda posição, está na terceira posição com 58 pontos, 3 atrás do Zaragoza. Finalizando a zona de playoffs, está o Almeria, Girona e Elche. E ali perto da zona de playoffs estão Alcorcón e Tenerife, que fizeram bons resultados nesta rodada. E na parte de baixo da tabela, finalizando a zona de descenso, estão Oviedo, Lugo, Extremadura e Racing Santander. E essas foram as informações da La Liga 2. Eu sou Alan Martins, para o Segundona na Veia. Hello guys, what's up? E estamos em mais um boletim da Championship, a segunda divisão inglesa. A 39ª rodada, que teve início na sexta-feira com a partida entre Brentford e West Bromwich, o terceiro colocado apronto para cima do novo líder e venceu por 1-0. No sábado, tivemos 9 partidas e destaque para Cardiff e Preston, duelo pela briga nos playoffs. Os galeses venceram por 3-1 e abriram 3 pontos de vantagem. Outra partida bastante interessante entrada na rodada foi entre Birmingham e Hull City, porque o Hull saiu antes e ampliou aos 16. Já no segundo tempo, o Birmingham conseguiu buscar um empate em 2-2, mas aos 22 minutos da etapa final, acabou levando um gol, no qual a equipe foi buscar próximo aos 45 do segundo tempo, e com isso, terminando em 3-3. Outros dados deste sábado foram: o Luton venceu fora de casa o Swansea 0 e atualizando sua esperança para a permanência na segunda divisão. O Charlton fez 1-0 no Queen's Park Rangers, o Barnsley ficou no 0-0 com o Millwall, o Derby County fez 2-1 no Reading, e o Borough fez 2-0 no Stoke City e ganhou a posição do próprio Stoke. O Wigan fez 2-0 no Blackburn. E por fim, o Leeds United voltou ao caminho das vitórias e venceu o Fulham na liderança do campeonato, no qual tinha perdido. Nos jogos do domingo, o Bristol venceu o Sheffield Wednesday, por o Nottingham Forest não tomou conhecimento do Huddersfield e venceu por 3-1. E vamos para a classificação após esses jogos bastante movimentados. Novo líder, o Leeds volta a liderar, seguindo do West Bromwich, e em terceiro vem o Brentford, em quarto o Nottingham Forest, e completando o top 5, o Fulham. Enquanto na parte de baixo da tabela, segue a briga intensa entre Barnstone, Luton Town, Huddersfield, Hull City e Stoke brigando contra as últimas colocações. E com isso fechamos mais um boletim. Eu sou Ivan Garcia para o Segundona na Veia do Futebol na Veia. Bye bye! Amigos, e a Bundesliga 2 finalmente chegou ao seu fim. Os jogos realizados nesse domingo 28, referentes à 34ª rodada, trouxeram algumas surpresas na tabela e colocaram um ponto final no campeonato.
Primeiramente, na ponta da classificação, o já campeão Arminia Bielefeld apenas cumpriu tabela no jogo contra o Heidenheim, mas mesmo assim se apresentou bem e ganhou o jogo por 3-0. O resultado seria excelente para o Hamburgo, que precisava do revés dos adversários, mais um empate simples para chegar aos playoffs. Porém, isso não aconteceu e o time foi goleado em casa pelo Sandhausen por 5-1, perdendo assim a chance de classificação depois de passar a maior parte do campeonato no G3 da competição. Enquanto isso, apesar do resultado adverso de 3-1 contra o Darmstadt, o Stuttgart teve uma manhã especial. O clima foi de festa, pois além da confirmação do acesso para a Série A, foi o último jogo da carreira do centroavante Mário Gomes. Aos 34 anos, o alemão se despediu dos gramados e ainda fez o gol do Stuttgart, deixando um gostinho de saudade para os seus fãs. Já na parte de baixo, o Lanterna Dresden e o vice Werren permaneceram nas últimas posições e caíram para a terceira liga, que é a terceira divisão alemã. Enquanto isso, o Karlsruher, que estava na zona de playoffs, fez bem o seu papel, ganhou do Fürth por 2-1 e conseguiu se segurar na segundona. O resultado complicou o Nürnberg, que apenas empatou contra o Kiel por 1-1 e desceu para a 16ª colocação, que é a zona de playoffs. Por fim, a tabela ficou assim. O Bielefeld conquistou o título com 68 pontos, seguido pelo Stuttgart com 58. Logo atrás, o Heidenheim ficou em terceiro com 55 tentos. Pelo outro lado, o Nürnberg ficou em 16º com 37 e vai ter mais uma chance de se salvar. Na sequência ficaram o Werren e Dresden com 34 e 32 pontos respectivamente. Para quem não sabe, a Bundesliga funciona de uma forma um pouco diferente das outras ligas. O campeonato alemão tem um sistema de play-off entre os times das diferentes categorias. Sendo assim, o 16º colocado da Série A tenta salvar sua vida jogando contra o terceiro colocado da Série B, em partidas de ida e volta. Dessa forma, o Heidenheim vai decidir seu futuro contra o Werder Bremen na próxima semana. A mesma coisa vale para o Darmstadt, que vai lutar contra a Degola em jogos contra o terceiro classificado da terceira divisão, que ainda está em aberto. Eu sou Vinícius de Oliveira e essas foram as informações da Bundesliga 2 para o Segundona na Veia. Sim, chegamos ao fim de mais um programa e antes de me despedir, eu gostaria de agradecer toda a segunda leva de repórteres que nos deixaram totalmente atualizados com tudo o que aconteceu nas segundas divisões europeia e até mesmo do resto do mundo, ok? Bom, eu gostaria de pedir para você que está nos acompanhando pelo YouTube que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ficar sabendo de todos os lançamentos do canal e comente o que você achou das notícias ou até mesmo do programa, ok? Estamos no Spotify e no Anchor como Futebol na Veia, lá você vai ficar por dentro de entrevistas exclusivas, podcasts especiais de outros assuntos e de vários temas específicos. Bom, não esqueça das nossas redes sociais também, o Instagram como @futebolnaveia.br e o Twitter como @FNVBR. Bom, esse foi mais um Segundona na Veia, eu sou Murilo Benevides e até a próxima com Segundona na Veia do Futebol na Veia. Tchau, tchau!